O Lula simplesmente massacrou o governador gaúcho Eduardo Leite com a nomeação do Paulo Pimenta, tirando o Pimenta da Secom, para ser o ministro da reconstrução do Rio Grande do Sul. A ideia do Lula é uma ótima ideia, o nome do Pimenta me desagrada, eu acho ele um político muito fraco, mas a ideia do Lula é ótima. Leite, por óbvio, não gostou, porque essa jogada do Lula expõe toda a incompetência do governo local. E o Leite falou uma bobagem, uma bolsonarice imensa a respeito das doações. O Lula tem um plano, ele quer lançar o Paulo Pimenta como candidato ao governo ou ao Senado no Rio Grande do Sul em 2026. É uma boa ideia do Lula, mas não sei se Pimenta terá essa competência toda. Mas o que você achou dessa jogada do Lula? E o Eduardo Leite é culpado pelo que está acontecendo no estado dele? Você o considera um bolsonarista? Eu particularmente sim. Se você curtiu a jogada do Lula, deixa o like e se inscreva no canal. O Lula, pessoal, ele tomou uma decisão muito importante para aumentar a presença do governo federal lá no Rio Grande do Sul. E também usou essa jogada para se livrar do Paulo Pimenta da Secom, porque o Paulo Pimenta era muito mal avaliado pelo próprio Lula como ministro da comunicação do governo. O Lula não estava gostando, o Paulo Pimenta fracassou como ministro e essa é a grande verdade. Eu vejo o Paulo Pimenta como tendo um trabalho pífio, não gosto dele como um político, não gosto dele da atuação política dele, principalmente da propagação de notícia falsa que ele fazia antes de virar ministro. Na minha opinião, um bom nome para a Secom seria o Edinho, que é o prefeito de Araraquara, no interior de São Paulo, mas o Edinho está preparando para voos maiores. E aí o que o Lula fez? Para combater as notícias falsas que estão sendo propagadas pelos bolsonaristas, ele criou esse Ministério Provisório de Reconstrução do Rio Grande do Sul. E o Paulo Pimenta vai ser esse ministro interino. A ideia é ótima, o nome do Pimenta, como eu falei, é um nome ruim, mas o Pimenta vai estar constantemente no Rio Grande do Sul. Um outro ministro que eu tenho visto com uma atuação muito preponderante na região, na parte de infraestrutura, é o Renan Filho, ministro dos Transportes. O Renan Filho praticamente está morando no Rio Grande do Sul, ele posta vídeos todos os dias mostrando as atuações dele, as obras que têm sido feitas pelo Ministério dos Transportes, e isso é muito importante para comunicar à população e combater as notícias falsas vindas do bolsonarismo. O Eduardo Leite, por sua vez, não gostou da indicação do Paulo Pimenta. Porque, claro, mostra aí um atestado de incompetência por parte do governo do estado. Então, quando você tem uma intervenção mais forte do governo federal e alguém in loco, e não somente o presidente da república, porque o Leite estava se comunicando com o presidente da república, isso indica que o Leite não teve competência para gerir a crise no Rio Grande do Sul. E o nome do Pimenta foi muito criticado por integrantes do PSDB, como Aécio Neves. Sim, Aécio Neves ainda existe. É uma dessas coisas que a gente não consegue entender como que Aécio Neves ainda existe. O cara está cheirando a pó velho, mas ele ainda existe no cenário nacional. Bom, enfim, é o que está rolando. Como eu falei, o Leite ele não gostou porque ele queria alguém mais neutro. Não houve ali críticas por conta da competência do Pimenta, mas críticas por não ser alguém neutro. Isso pra mim é completamente tosco. A crítica, na verdade, do Eduardo Leite é porque ele teme ser ofuscado pelo Pimenta, ser ofuscado pelo governo federal e ficar com a peste de incompetente porque ele já tem. Eduardo Leite deu uma declaração simplesmente desastrosa. Ele disse que está preocupado por conta das doações que estão chegando para o Rio Grande do Sul. O país todo tem se mobilizado em favor do Rio Grande do Sul, doações e mais doações têm sido feitas, doações de mantimentos, doações de roupas, de medicamentos, doações em espécie. E aí ele falou o seguinte, que ele teme que esse alto volume de doações, que o país todo tem se mobilizado, possa atrapalhar o comércio local. Isso pode acabar acontecendo? Pode. Por quê? Porque você tem muitas doações chegando, ao invés de comprar em um mercado local, a pessoa recebe uma cesta básica e o Rio Grande do Sul precisa de movimentação econômica para poder também se reconstruir. Mas na condição de governador do estado, vendo todo o esforço que acontece por parte do Brasil com o estado dele, ele nunca poderia ter falado isso. Foi uma tolice, uma bolsonarice imensa do Eduardo Leite. Foi uma super bolsonarice. E quando o Lula ele vem e nomeia o Paulo Pimenta como ministro da reconstrução,
é uma grande crítica velada ao Leite e também aos prefeitos do Rio Grande do Sul. Porque, na visão do Lula, o desastre do Rio Grande do Sul poderia ter sido evitado, ou pelo menos minimizado, se o governo local ou os governos locais, o governo do estado e os governos municipais, tivessem feito investimentos em infraestrutura. E não foi isso que aconteceu. O Rio Grande do Sul negligenciou os investimentos em prevenções. Faltou competência ao Eduardo Leite para gerenciar toda essa crise e para evitar que essa crise surgisse do Eduardo Leite e dos prefeitos locais. Por isso que o Leite quis se blindar falando o seguinte: não é hora de politizar. Não podemos politizar essa situação. Nós temos que nos unir. Porque ao falar que não pode politizar, ele se blinda, ele se protege de críticas. Porque essa é uma questão que precisa ser politizada, como nós já estamos falando há muito tempo. E o Lula está sim politizando essa situação e precisa ser politizada. Existe uma parte da direita que fica propagando que investimento público em infraestrutura, em educação e várias outras coisas são desnecessários. São gastos, isso não deveria acontecer. Porque tudo tem que ficar com a iniciativa privada. Não vamos investir em universidades, porque isso é gasto, é para só a família rica. Ah não, nós vamos investir em hospital? Para quê? Vamos investir somente na educação básica. Depois, os convênios médicos, com a iniciativa do mercado, eles vão baratear os custos. Sempre a mesma ladainha. E quando nós temos uma tragédia como o que aconteceu no Rio Grande do Sul, fica muito evidente que o investimento público, que os recursos públicos empenhados para obras, para prevenções, são necessários. E aí vem a classe média, não, porque isso favorece corrupção, aquele discurso que despolitiza. Por isso que nesse momento nós temos que politizar, nós temos que mostrar que o investimento público, isso contraria todas essas bandeiras que são amplamente propagadas pelos políticos de direita na época de campanha. E eles não querem falar de gasto público, ou melhor, de investimento público. Só que querendo ou não, o Lula vai politizar essa situação porque ele quer aproveitar a situação do Rio Grande do Sul para lançar candidatos à esquerda. Candidatos à esquerda agora na campanha municipal, projetando já 2026. O Paulo Pimenta está sendo especulado como sendo o candidato de Lula ao governo do Rio Grande do Sul em 2026. Pode ser que sim, mas pode ser que o Lula esteja preparando o Pimenta para, na verdade, disputar o Senado. Porque a gente sabe que em 2026, 2/3 do Senado vai mudar. Ou vão mudar. E os bolsonaristas têm um plano para fazerem maioria na casa. Se os bolsonaristas tiverem maioria no Senado, vai ser um problemaço. Por quê? Porque eles vão conseguir peitar o governo federal, vão conseguir atrapalhar as negociações e pautar impeachment de ministro do Supremo. Então o governo já tem um plano de contenção para evitar esse domínio bolsonarista no Senado. E como que isso pode ser feito? Lançando candidatos mais fortes, como Geraldo Alckmin ao Senado em São Paulo e até talvez o Paulo Pimenta como senador pelo Rio Grande do Sul. Mas uma coisa que nós precisamos sempre elucidar aqui, e eu quero falar porque você criticou o Paulo Pimenta no outro vídeo e agora você está do lado do Eduardo Leite. Não estou do lado do Eduardo Leite. O meu problema com o Paulo Pimenta é com relação à competência dele. Porque nós temos um problema grave no governo Lula, que é a equipe política. Pimenta, Rui Costa e também o Alexandre Padilha. Eles são péssimos, são horrorosos. Há uma discrepância entre equipe política e equipe econômica, composta por Haddad, Alckmin e Simone Tebet. A equipe econômica é ótima, é excelente, e ela compensa e muito a equipe política. Mas nesse momento de crise que nós estamos vivendo, esse descompasso ficou muito grande, porque Lula precisou da equipe política, principalmente para conter o avanço das notícias falsas propagadas pelos bolsonaristas, mas a equipe política não deu conta. Rui Costa não conseguiu articular os ministérios, por isso que parece que o governo bate cabeça e patina, e Paulo Pimenta não conseguiu comunicar isso para a população brasileira. Esse é um problema grave. E mas por que o Alckmin não vai lá? O Alckmin não pode deixar o posto dele. Não dá. O Alckmin não é do Rio Grande do Sul. O Alckmin tem que ficar onde ele está, como vice-presidente e ministro da indústria. Ainda mais agora que muita coisa pode ser que seja necessário ser produzida pela indústria. Então o Alckmin tem que pensar nesse tipo de situação, como redução de IPI, como fomento à produção industrial, principalmente a reprodução industrial do Rio Grande do Sul. O Alckmin tem um papel muito mais amplo e de longo prazo do que a reconstrução agora, imediata, do sul do país.